Esse casal achou que ia passar um final de semana tranquilo numa fazenda da família deles. Porém, tudo mudou quando eles encontraram o corpo de uma amiga deles sem vida, que até aquele momento estava desaparecida. 5 feet 6 inches tall with brown hair. If anyone sees her or has any information of her whereabouts, you're asked to contact police. Os dois chamaram a polícia e foram conversar com os detetives para ajudar na investigação. O problema é que a polícia já tinha solucionado o caso e nenhum dos dois está preparado para descobrir o que de fato aconteceu com a amiga deles. E sério, esse caso é o motivo do porquê você nunca deve confiar em ninguém. I can't see her doing something like that. I mean, she's super intelligent. O nome da amiga deles era Taylor Wright. Ela trabalhava como investigadora policial lá na Flórida e tinha acabado de dar à luz ao primeiro filho dela. Porém, no dia 8 de setembro de 2017, ela desapareceu. O mais curioso é que a Taylor já tinha sumido outras 2 vezes, mas nos 2 casos ela reapareceu em menos de uma semana. Só que dessa vez ela ficou desaparecida por um bom tempo, então a polícia resolveu começar as investigações. Até que um dia o casal de amigos dela, o Zack e a Ashley, estavam indo passar um tempo a sós numa fazenda que a família da Ashley emprestou pra eles. A Ashley tinha recebido um bônus de salário no trabalho dela no mês anterior. E assim, tinha sido um valor legal, então eles queriam aproveitar para tirar um tempo de descanso a sós. Porém, nada do planejamento deles nunca aconteceu. Porque pouco tempo depois que eles chegaram na fazenda, eles encontraram o corpo da Taylor sem vida, amarrado com uma rede de pesca em volta. Não existe detalhes de onde esse corpo estava exatamente. E pelo fato de ele estar com uma rede de pesca em volta dele, dá a entender que a pessoa que começou aquele serviço ainda não tinha terminado. O Zack imediatamente ligou para a polícia e a polícia chamou os dois para depor e contar detalhes sobre o que eles tinham acabado de encontrar. Chegando lá, cada um foi para uma sala diferente. Vamos pro interrogatório do Zack. A detetive começa perguntando como ele conheceu a Taylor e se eles já tinham tido algum caso. O Zack diz que conheceu ela no trabalho e que não, a relação deles sempre foi muito respeitosa como amigos. Um fato importante que eu preciso destacar aqui é que o Zack também trabalha para a polícia. Quem tá interrogando ele ali são colegas de trabalho dele. É importante destacar isso porque, por ser policial, o Zack tem porte de arma e os colegas dele sabem disso. Então, tendo isso em mente, o detetive começa a perguntar quais são os tipos de arma que o Zack tem na casa dele. No, well, no, I've got a lot of guns. Any 9mm handguns? I think one Glock 9. O detetive aproveita para perguntar se o Zack já tinha comprado alguma arma para a esposa dele, a Ashley. Ele diz que sim, que já comprou para ela um 38. Mas o detetive olha e pergunta: mas e você? Você também tem um 38? O Zack diz que sim, ele tem. Nesse momento o detetive estranha, porque por qual motivo o Zack não falou de primeira que ele também tinha um 38? E além do mais, ele só falou que a esposa dele tinha. Parecia muito que ele estava tentando esconder algo. Acontece que o detetive pergunta isso porque a arma com a qual a Taylor foi morta é justamente um revólver calibre 38. Tanto que em seguida o detetive pergunta pro Zack se ele sabe como a Taylor morreu. Do you know how Taylor died? E aí o Zack responde: a perícia diz que foi com tiro, né? Como se ele não tivesse muitas informações sobre o caso. Enfim, o interrogatório continua. A detetive agora pergunta pro Zack o que ele estava fazendo no dia 8 de setembro, que foi o dia em que a Taylor sumiu. Pinpoint where you were on the 8th of September. I can't remember shit, but I'm trying to do the very best I can so I can tell y'all the best I can. O Zack então diz que lembra de ter ido ao banco naquele dia e em seguida ter ido almoçar em um restaurante que curiosamente ficava muito longe de onde a Taylor foi vista da última vez. Só que eu acho que você já percebeu que os detetives não podem ser tão bobos aqui, porque o Zack era amigo próximo da Taylor e estava envolvido nas investigações. Então sim, ele sabe diversos detalhes sobre o desaparecimento dela, como por exemplo quando e onde ela foi vista pela última vez. A detetive então, ouvindo essa história do Zack sobre onde ele estava no dia 8, ela lembra de uma coisa e pergunta onde estava a Ashley, a esposa do Zack. Ele fala que não sabia, que ele estava sozinho a manhã toda e que a Ashley estava ocupada no trabalho dela. E aí, de uma maneira estranha, a detetive pergunta pro Zack o que eles fizeram com o dinheiro que a Taylor deu pra eles. O Zack, essa hora estranha, diz que nunca recebeu dinheiro nenhum da Taylor e que não tem ideia do que a investigadora tá falando. Então, ouvindo isso, os detetives perguntam pro Zack: Did you kill or participate, or do you have any knowledge? Zero, Jason. Absolutely none. Só que, cara, tudo encaixa muito bem. O Zack tava sozinho no dia do desaparecimento. Supostamente por coincidência, ele tava a quilômetros de distância de onde a Taylor foi vista pela última vez, além de ter a arma exata que foi usada para tirar a vida da Taylor, e alegava não saber de dinheiro nenhum. A polícia já podia dar o veredito dela, a não ser pelo fato do Zack realmente estar falando a verdade e ter prova pro álibi dele. Isso porque no dia do desaparecimento, no extrato bancário do Zack mostrava
que realmente ele tinha pago algo no restaurante que ele disse. Mas além disso, ele tinha um ticket de um estacionamento próximo ao restaurante, que mostrava exatamente o horário de entrada e de saída dele, e que comprovava que ele de fato estava a quilômetros de distância da Taylor do momento em que ela foi vista pela última vez. Era impossível ele ter participado disso. E de verdade, a polícia só queria saber se o Zack tinha tido algum envolvimento nesse crime. Acontece que durante todo esse tempo, a polícia já sabia que quem tinha feito aquilo com a Taylor tinha sido a esposa do Zack, a Ashley. I can't see her doing something like that. I mean, she's super intelligent. Começar pelo fato de que a Ashley não estava ocupada com trabalho no dia 8 de setembro. Muito pelo contrário. No dia do desaparecimento, a Ashley buscou a Taylor na casa dela às 10 horas da manhã para elas poderem resolver alguns pepinos na rua. Sobre o Zack ter comprado a arma que foi usada para o assassinato, vocês viram que ele disse que também comprou uma arma para Ashley. Ela também tinha porte de arma para aquele calibre e saía armada na rua. E agora sobre o ponto mais importante dessa história. Sabe esse dinheiro que o Zack alegou não ter conhecimento nenhum? Então, a Ashley conhecia, e conhecia muito bem. Lembra que eu falei no início do vídeo que a Ashley e o Zack estavam indo pra fazenda só porque a Ashley tinha recebido um bônus no trabalho dela? Então, esse bônus era dinheiro da Taylor, e na realidade foi por esse dinheiro que a Ashley acabou com a vida da amiga dela. Mas calma, como que tudo isso aconteceu? Bom, pra explicar isso, eu preciso primeiro contar pra